Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Patriota de todo o Brasil. Já desejo a você uma excelente sexta-feira. Sextou, pessoal, sextou com muita informação aqui no canal. Pessoal, debate presidencial nos Estados Unidos pegou fogo. Separei aqui um compilado de informações para vocês. As melhores informações. Gente, o Biden pipocou no debate. Vou mostrar para vocês aqui, assistam até o final que vale muito a pena. Já vou pedindo para você se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, e já ir deixando o seu like no vídeo. Vai deixando o like e coloque aqui nos comentários, pessoal, de qual cidade que você está falando, que eu quero responder cada um de vocês. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Esse vídeo é bem diferente dos vídeos que eu costumo fazer. Eu fiz ele com muito carinho, muita atenção, levei horas preparando e selecionando o conteúdo, porque o que aconteceu ontem é um marco na história da política mundial. Nenhum debate na história dos debates foi tão perfeito para demonstrar as diferenças entre as duas forças que estão batalhando hoje no mundo inteiro. A direita, a esquerda, os conservadores e os progressistas. Mas vamos falar sobre o debate de ontem. Aqui eu separei os melhores, os piores momentos, a repercussão, como que isso impactou na intenção de voto nos Estados Unidos, o que a imprensa mundial está falando. Vamos lá. O Biden sumiu do mapa tem uma semana. Uma semana que ele está preparando-se e se organizando para esse debate. Fazendo media training, simulando debates falsos com assessores que na hora fingiam que eram Trump, e tudo para preparar o Joe Biden para esse debate. Esse foi o mais importante debate na história dos debates políticos. Biden, uma semana enclausurado, ninguém via ele, ninguém conseguia entrar em contato com ele, ele estava única e exclusivamente se preparando para esse debate. Donald Trump estava seguindo a vida dele normal, como se nem houvesse debate nessa quinta-feira. E aí aparecem os dois para participar do debate. E aí que a situação começa a ficar feia. Logo no início, não tem como esconder, por mais que a imprensa, a CNN mudou o formato do debate, só para vocês terem uma ideia. Pela primeira vez o debate ia desligar o microfone de um dos candidatos quando o outro estivesse falando. E os mediadores, eles decidiriam qual microfone ia ficar ligado, ou seja, os mediadores, os jornalistas que adoram o Biden. A CNN é uma das emissoras mais pró-Biden dos Estados Unidos. É pior que a Globo apoiando Lula. É como se fosse a Miriam Leitão. E mudaram o formato. Biden se preparando por uma semana. Tudo para tentar criar uma arapuca para mostrar que o Donald Trump é ruim, desarticulado e fabricar uma derrota do Donald Trump. Eu nunca vi um tiro sair pela culatra como esse. Eu nunca vi a performance de um debatedor ser tão ruim quanto a do Joe Biden, ao ponto de eu ficar com pena do Joe Biden. É como se a sensação que eu estava tendo é que eu estava assistindo ali maus tratos a idoso, né? Uma tortura, o Joe Biden tentando articular uma frase. Então vamos pegar os melhores momentos aqui para você entender o que eu estou falando. They in fact pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with. Isso aí foi 50% das frases dele davam isso aí. Ele dava um tilt, ele se perdia, ele não sabia o que ele estava falando. Look, aí ele volta mudando de assunto completamente. If we finally beat Medicare. Totalmente fora da caixinha, sem conseguir terminar uma frase, sem coerência, demonstrando claramente que já não tem mais a capacidade cognitiva de debater. Continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border. Esse aqui foi o momento mais viralizante de todo o debate. Patrol and more asylum officers. President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Esse momento aqui foi terrível. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. A cara do Biden. A cara dele parece que tá derretendo. Não, mas vamos lá, tem mais ainda. Vamos lá. Preste atenção nesse detalhe. Biden, ele tá com a cara de alguém completamente abatido e parece que a cara dele tá derretendo. Olha só. Scholar throughout the world, the most respected, wanted it brought back to the states. Ele não pisca. I did that. Now the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision that was an end result that was a little bit more liberal than you would have thought. Kansas, I would say the same thing. Ele não pisca. Tenta ficar esse tempo todo sem piscar. Texas is different, Florida is different, but they're all making their own decisions. É triste, mas vamos lá. Ao final do debate, foi feita uma enquete na CNN, que é um canal de esquerda, e na CNN o resultado foi esse. Biden 33%, Trump 67%. Eu ainda fiquei surpreso de Biden ter conseguido 33%, porque, obviamente, os apoiadores dele votaram e tal, mas se fosse pessoas independentes, isentas, ele não chegaria a 10%, porque foi uma surra que até quem não gosta do Biden ficou com pena dele ali. Ao ponto dos democratas ter que trocar o cara. E é isso que vai acontecer, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o próximo aqui. Esse aqui é um jornalista lá da NBC. NBC é uma outra emissora também esquerdista. Grande alcance, tá? Esse jornalista que sempre foi um grande apoiador do Biden, ele é o Chuck Todd. Ele é como se fosse ali a Daniela Lima. É a Daniela Lima aqui. Olha o que ele fala. Eu vou traduzindo, tá? You know, one of the things was, would either candidate look like the caricature? Uma das perguntas é se algum dos candidatos parecia como caricatura that the other campaign has been trying to paint que a outra campanha está tentando desenhar sobre ele. And at the end of the day, Joe Biden looks like the caricature that conservative media has been painting. E ao final do dia, o Joe Biden ficou parecendo a caricatura que a imprensa conservadora fica fazendo dele. And there were no clips tonight, right? E não teve clipes, eu não estou falando de cortes. This was, you saw it before your eyes. Isso foi diante dos nossos olhos. Look, I don't want to just tell you what I think here. Eu não quero apenas te dizer o que eu acho aqui. Tom, I've been talking to a lot of leaders in the Democratic Party. Eu tenho falado com muitos líderes do Partido Democrata. Electeds. Eleitos. Coalition leaders. Líderes de coalição. There's a full-on panic about. E tem um pânico completo this performance. Sobre a performance dele. Então, o partido do Biden está em completo, absoluto pânico por causa da performance dele. Not like, oh, this is recoverable. Não é do tipo, isso aí dá para remediar. It is more of okay, he's got to step aside. É mais do tipo, pelo que eu tô vendo, ele vai ter que abrir mão, ele vai ter que sair fora. There's a lot of that chatter. Tem muita conversa como essa. This is about as bad of a performance. Essa é a pior performance que se poderia ter, que o Biden poderia ter entregue. Eu não sei se a meta dele era apenas criar almas calmas, mas aqui nós estamos falando da Daniela Lima dizendo, é como se a Daniela Lima estivesse falando assim: o Lula tá horrível, o Lula foi péssimo, tem que tirar o Lula imediatamente. Vamos para a próxima. Esse aqui é o Reinaldo Azevedo dos Estados Unidos. Pensa no Reinaldo Azevedo dos Estados Unidos, aquele que ignora completamente a realidade. Lá atrás, há mais ou menos um mês atrás, ele disse isso aqui, ó. Peraí, deixa eu aumentar, vai lá. Mas eu disse a verdade quando eu falo que ele estava preparado. Ele está muito além de preparado. Na verdade, eu acho que ele está melhor do que ele jamais esteve, né? Falando do Biden. Aí depois do debate, o que ele fala? This is a battle for the future of American democracy. Essa é uma batalha pelo futuro da democracia americana. And now is a good time. In June, thank God. E agora ainda é um bom tempo. Em junho, graças a Deus. In June and not October. É junho e não é outubro. In June,
Em junho. This is the last chance. É a última chance. For Democrats to decide. Para os democratas decidirem. Whether this man we've known and loved for a very long time. Se esse homem que a gente conhece e ama há muito tempo. Is up to the task. Está apto à tarefa. Ele acaba de dizer, democratas, pelo amor de Deus, retirem o Biden, coloquem outro candidato. Ele acabou de dizer isso. E agora, até o Biden foi tão ruim, não só ele foi ruim na performance dele, né? Assim, é triste, gente, a performance do Biden foi triste, mas ele mentiu muito e foi desmentido também por fact-checks da própria CNN. Largaram a mão do Biden, gente. É tipo assim, agora a própria CNN vai bater no Biden como se forçando os democratas para tirarem o Biden e colocar outro candidato, porque não tem como. Eles sabem que com o Biden vai perder. Aí vai o fact-check. Ele disse que no governo dele não teve nenhuma tropa morrendo em lugar nenhum. Foi uma mentira. As tropas morreram debaixo do comando dele, claro. Ele disse que colocou um teto de $15 para cada injeção de insulina no Medicare, mas é mentira, na verdade é 35. Ele disse que colocou um teto de $200 para qualquer tipo de droga, de remédios, né, gastos de remédios no Medicare, só que na verdade foi $2.000. It's $2,000 a year. He said the border now has fewer crossings than when Trump was in office. Ele disse que teve menos travessias ilegais, né, imigrantes ilegais entrando nas fronteiras dos Estados Unidos do que da época do Trump. E aí o cara da CNN desmente ele. Generally not true. Mentira. He said, or at least strongly suggested, unemployment was at 15% when he took office. Ele disse que o desemprego estava 15%, né, quando ele assumiu. It was actually 6.4. Mas na verdade estava 6.4 na época do Trump. He said Trump wants to get rid of Social Security. Ele disse que o Trump quer acabar com a INSS, a aposentadoria. Trump doesn't. He said e o Trump não quer. Billionaires pay 8.2% in taxes. Ele disse que os bilionários pagam 8.2% de impostos. It's much higher. He said é muito mais alto que isso. Ele mentiu tudo o que ele falou. Trump told Americans to inject bleach amid COVID. Ele disse que o Trump mandou os americanos injetarem que boa, como é que fala? Esse descolorante durante a crise da Covid. You know, Trump made foolish comments about. Aí ele fala, o Trump pode ter falado algumas besteiras, mas ele não falou isso não. Studying disinfectant injection, but didn't frame it as advice to people. And Biden said the Border Patrol endorsed him. E o Biden disse que a patrulha fronteiriça, né, dos Estados Unidos apoiavam ele, o que é uma mentira, e ele foi desmentido pela própria patrulha fronteiriça durante o programa. Ele falou isso. E o pessoal da patrulha da fronteira foi lá na hora e já jogou no Twitter que era mentira. Aí vamos pra próxima. Olha só como é que tá a situação agora, Biden e Trump. Gente, é vergonhoso. A pergunta foi feita, é uma análise que é feita nas redes sociais, na internet, né, a cada minuto. Quem vai ganhar as eleições de 2024? Tá? Olha o que aconteceu depois do debate. Isso aqui foi o debate, tá? Logo após o debate, Donald Trump, 61%, Joe Biden, 41%. Olha isso aqui. Logo após, isso aqui foi logo após, tá, o debate, olha como é que ficou a diferença entre os dois. E aqui, os jornalistas mais pro-Biden que tem no New York Times. É no New York Times? É. Eles se posicionam, como que eles se posicionaram em relação ao debate? Olha aqui, Trump ganhou 5. Aqui, como é que tá? Aqui são os mais radicalizados mesmo, né, aqueles que negam a realidade. Colocaram como se fosse um empate, mas todos praticamente falaram que o Trump ganhou. Aí aqui também os mais radicalizados, apoiadores do Joe Biden, falando as mesmas coisas. O Joe Biden é um homem bom e um bom presidente. Ele deve se curvar para fora da corrida. Biden não pode continuar dessa maneira. Eu estou ouvindo altas ansiedades dos democratas por causa do debate, da performance do Biden hoje. Vou pegar aqui. Depois do debate, eu não acho que Biden deveria concorrer. Esses são os jornalistas, gente, que mais apoiam o Joe Biden. São os que mais apoiam o Joe Biden. E aí, para piorar, olha como é que ficou aqui no Brasil a situação. Aqui até a imprensa brasileira falando. Olha, Márcio, aqui nos Estados Unidos o clima é de desânimo geral com esse debate. Inclusive, eu queria chamar aqui uma mensagem que eu vi no X, no antigo Twitter, de uma americana dizendo o seguinte: olha, se você mora em outro país, por favor, desligue a televisão, porque esse é o nosso drama privado de família e a gente prefere que você não veja essa humilhação. Então, esse tipo de reação que eu tenho visto por aqui. Humilhação. Essa é a palavra que domina hoje completamente a situação lá. Agora eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui é o Twitter.
Se você entrar lá no Tendências, Biden com 3,42 milhões de posts. É o assunto mais falado, tá bom? É só paulada nele. Não tem um elogio. São 3,2 milhões de posts. O Biden brasileiro aqui, ó. 3,2 milhões de posts e só batendo no Biden. Não tem um elogio. Não tem uma pessoa falando Biden foi melhor, Biden se saiu bem, Biden ganhou, ou Biden não foi tão ruim. Então o que nós estamos vendo agora? Vamos lá, para encerrar. Os democratas não têm outra opção, eles terão que trocar o candidato, só que tem um problema. A prerrogativa de decidir é do presidente da República, que é dos democratas. Biden não vai desistir, Biden vai querer continuar até o final. E aí, meu amigo, vai entregar para o Donald Trump com mais facilidade ainda do que nós já imaginávamos. E o que isso representa para nós? Bom, Donald Trump lá vai dificultar muito a vida dos ditadores aqui no Brasil, isso eu posso te garantir. E segundo, está acontecendo lá o que eu falo que vai acontecer aqui. A esquerda forçou a barra, né? Não levou a sério, fez aquilo que elas fazem para chegar ao poder e agora está criando uma rejeição que nunca se viu na esquerda americana. O que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa, a gente está seguindo o mesmo passo, com um delay de 1 ano e meio. A esquerda aqui, a imprensa trabalhou para colocar o Lula na presidência, a rejeição do Lula não para de crescer. O que nós vemos pela frente? O fim da esquerda. Às vezes é importante que a esquerda seja dado o poder nesse momento que a consciência do povo está mais antenada do que nunca, para que as pessoas aprendam de uma vez por todas que não dá para conversar com a esquerda mais. Bom, o vídeo ficou muito longo, mas é um momento crucial. Nós estamos vendo aí um resgate da esperança mundial com Donald Trump chegando à presidência. E foi o pior debate da história para um candidato, no caso Joe Biden. Trump nem precisou ser sensacional. Ele nem precisou ser aquele Donald Trump que a gente está acostumado de assistir. Basta ele falar normalmente e assim, de dar dó no Joe Biden. Mas é isso, um abraço. É impressionante. Mais um escândalo, mais uma fraude desse governo. Eu nunca vi isso em governo nenhum no mundo. Acho que isso nunca existiu. Somente o Lula e o PT estão conseguindo fazer isso. Eu falo sempre que uma das estratégias que o PT tem, que esse governo tem, é desnortear a população com sequências de escândalo. Então, ele entendeu que é para roubar, então vamos roubar todos os dias, deixa um escândalo por dia, porque nem não dá tempo de que cada escândalo, cada esquema de corrupção, fraude, cada crime seja devidamente debatido, analisado, investigado e as pessoas sejam penalizadas. Então, a estratégia do governo é uma enxurrada de escândalo. É como se fosse assim, é britadeira mesmo. É chegar metralhando escândalo, não dá tempo de você ver o que está acontecendo e entender. Vamos lá, nós estamos falando recentemente do Arrozão, tem o Juscelino no Ministério da Comunicação que está sendo investigado agora pela Polícia Federal. Daí agora, veio outro escândalo agora do JBS, dos irmãos Joesley Batista, que compraram lá aquela termoelétrica e a medida provisória do Lula, dando dinheiro do povo para pagar as dívidas dos irmãos Batista. Eu não vou falar todos, senão não saio daqui. Aí hoje, 2 escândalos, presta atenção. Primeiro ele chama os jornalistas de cretinos, fala mais merda, o dólar sobe. Normal, isso acontece todos os dias. Esse é um escândalo que a gente já espera todos os dias. Aí agora, tem mais um. Fraude com Paulo Pimenta. Paulo Pimenta participando de uma fraude na mega licitação das empresas lá da comunicação. Eu vou te lembrar, há um tempo atrás, teve uma mega licitação na Secom, enquanto o Paulo Pimenta estava à frente da Secom, onde o resultado das empresas que seriam beneficiadas pela licitação saiu um dia antes da licitação, mostrando claramente que houve ali fraude e que foi direcionamento de quais empresas ganhariam, exatamente como o Arrozão, o Arrozgate, que você quiser falar. O que acontece? Eu enviei um ofício para o TCU investigar essa mega licitação, e o TCU soltou um parecer hoje. Dá uma olhada nisso aqui. Exclusivo. TCU aponta indícios de fraude em mega licitação da Secom com o Montanha. Os auditores do tribunal citaram a possibilidade de direcionamento da licitação cujo resultado foi obtido antes por o antagonista. Em parecer preliminar, a área técnica do Tribunal de Contas da União apontou indícios de irregularidades na mega licitação de 197 milhões feitas pela Secom no governo Lula para a contratação de empresas em assessoria de comunicação e gestão de redes sociais do governo Lula. Ou seja, é aquela licitação onde eles, primeiro, só contrataram empresas de pessoas ligadas ao PT
para poder monitorar as pessoas nas redes sociais para saber o que elas estavam falando do governo, quem fala mal do governo. Então, é um escândalo empilhado em outro escândalo, né? Usando o dinheiro público para monitorar a população. Só que aí teve fraude. No parecer obtido com exclusividade por antagonistas, os auditores do TCU identificaram elementos que levantam a tese de que houve vazamento antecipado do certame, o que pode indicar, segundo os auditores, a possibilidade de direcionamento do procedimento licitatório. Quando vai haver fraude para roubar o dinheiro, eles direcionam para as empresas amigas para pegar uma parte do dinheiro que é enviado. Então é aquela coisa de pegar os 10, 20% do dinheiro que é enviado. Só para você ter uma ideia, foi através da comunicação que teve o mensalão. Quem pagava o dinheiro desviado da parte da comunicação, da propaganda, do marketing do governo, que saiu o mensalão. Então é o retorno do mensalão através do Paulo Pimenta. A investigação chegou ao TCU por meio de representações instauradas por parlamentares do Novo e por integrantes da oposição, como Flávio Bolsonaro e Gustavo Gayer. O caso, nesse momento, está nas mãos do ministro Haroldo Cedras. E aí, a matéria fala bastante como e por que eles chegaram a essa conclusão, né? Aqui, ó. Quais as evidências de fraude? Vamos pegar as evidências de fraude? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Ainda por essa lei, a comissão permanente ou especial não lançará nenhum código, sinal ou marca nos invólucros. Aqui está falando da carta que é aberta no dia, para as pessoas saberem quais empresas ganhariam. Só que o que aconteceu? A gravidade do conhecimento prévio da autoria dos planos da comunicação transcende a questão do sigilo em si. Ela reside justamente em infringência dos princípios da impessoalidade que deve reger a avaliação das propostas técnicas dos licitantes. Se a subcomissão técnica conhecia antecipadamente a autoria de cada proposta técnica, como sugerem as evidências, o fato se constitui em irregularidade grave, conforme sustenta o representante, resultando do possível direcionamento do certame e maculando todo o procedimento de licitação. Isso é um indício fortíssimo. Na verdade, não é indício, é a prova. Houve fraude, porque se eles sabiam antes quais seriam as empresas que ganhariam essa mega licitação de 190 milhões de reais, e todas essas empresas eram amigas ou ligadas a membros do PT, inclusive a própria Paulo Pimenta, é um esquema de favorecimento de empresas amigas, CNPJs amigos, de também corrupção por dinheiro, porque se você sugere uma empresa amiga é para você poder ir lá e pegar um pouco do dinheiro que vai para o caixa dela. Mais um escândalo. Gente, assim, eu fico impressionado, porque não dá nem tempo de que cada escândalo alcance as suas devidas proporções. Porque antes que o escândalo consegue ser divulgado para o Brasil inteiro, o foco do debate já vira outro escândalo, e aí quando esse está crescendo, eles já criam outro escândalo, não dá tempo de alcançar toda a nação. A maior parte do povo brasileiro nem sabe de todos os escândalos do governo, porque não dá tempo desse fogo alastrar. Eles começam um incêndio após o outro, e os focos acabam voltando sempre para a origem do incêndio. Então, é estratégia, não é possível. Ou é estratégia, ou é a total, plena convicção de que esse governo jamais será penalizado por nenhum crime que eles cometerem, afinal de contas. Nós estamos falando de uma facção criminosa que foi retirada da cadeia. Isso nunca esqueça disso. Esse pessoal, eles foram retirados, a maioria, da cadeia para serem colocados no governo do Brasil. Os descondenados estão governando o Brasil. Então, se você coloca o ladrão na cena do crime, amigo, com a chave do cofre, eles vão roubar. Só que agora roubando com a certeza de que não serão mais condenados. Afinal de contas, o nosso STF deu carta branca para eles, né? E agora não só soltou eles, vai soltar todos os maconheiros também, para abrir espaço para quê? Para senhorinhas do Zap que quiserem ajoelhar numa praça pública ou num prédio público para orar pela nação. Aí sim é um perigo para a democracia. Aí essas pessoas têm que ser presas imediatamente, porque a nossa democracia está correndo um sério risco. Um abraço. Saiu agora. Lula desdenha de Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou a possibilidade de enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026. De acordo, Lula expressou confiança, afirmando que se conseguiu derrotar Bolsonaro quando estava na oposição, agora, como situação, teria ainda mais chances de vencer. Ele disse: se eu derrotei ele quando eu era oposição, ele situação, imagine agora que eu sou situação e ele oposição. Eu vou mostrar para ele quem está na presidência. Só perde uma eleição se for incompetente, declarou Lula em entrevista à rádio Itatiaia. Quanto à possibilidade de Bolsonaro concorrer em 2026, Lula demonstrou tranquilidade.
O ex-presidente anterior a Lula foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas Lula afirmou: "Eu não me preocupo se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato adversário. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato." Outra notícia na tela. Tribunal aponta como inconstitucional leitura da Bíblia na Câmara. Veja. O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu recentemente pela inconstitucionalidade da prática de leitura da Bíblia no início das sessões da Câmara Municipal de Araucária, no Paraná. A decisão, tomada no final de maio, contou com a maioria dos desembargadores, 15 votos a favor contra 9 em favor da inconstitucionalidade. A ação foi iniciada pelo Procurador-Geral de Justiça Gilberto Giacoia em 2022, argumentando que a prática favorecia uma crença religiosa específica, o que viola a Constituição Federal, que estabelece a laicidade do Estado. O artigo 7º do Regimento Interno da Câmara permitiu a leitura opcional de um versículo bíblico no início de cada sessão plenária, a critério do presidente da Câmara. Durante o julgamento, os magistrados reforçaram que o Brasil é um Estado laico e, portanto, deve manter uma postura neutra em relação a religiões. Argumentaram que a prática da leitura da Bíblia nas sessões da Câmara Municipal contraria a laicidade e viola os princípios de imparcialidade que devem guiar as ações estatais. Os desembargadores que votaram contra a inconstitucionalidade da leitura bíblica argumentaram que a norma não era obrigatória e que não impedia que os parlamentares se manifestassem citando textos religiosos ou ateístas, conforme desejassem. A Câmara de Araucária ainda está discutindo se acatará a decisão do Tribunal de Justiça ou não. O vereador Ricardo Teixeira, do Republicanos, indicou que a maioria dos vereadores é a favor de manter a leitura bíblica, mas enfatizou que a decisão será democrática e ouvirá a opinião de todos os vereadores. Se a Câmara decidir manter a leitura da Bíblia, poderão surgir problemas jurídicos. O advogado Ramon Trauski explicou que os vereadores podem ser punidos caso continue com a prática, pois isso iria de encontro à determinação do Tribunal de Justiça e à Constituição, que estabelece a laicidade do Estado.